Nós vivemos num tempo hoje que nós sabemos exatamente qual é a nossa necessidade, o que nós queremos, a nossa vontade de eu quero eu falar. Um dia desse eu estava numa mesa com alguns amigos e uma pessoa perguntou: como é que vocês estão? Eu comecei a reparar que cada um queria dizer a sua perspectiva da sua vida, o que você está pensando. Isso é normal, nós vemos isso hoje. Nós reparamos que em conversas na mesa, o meu ponto de vista é mais importante, aquilo que eu acredito, que eu penso. Mas nós vemos que em nossas vidas, os meus boletos são mais importantes do que os seus. Os meus sonhos mais importantes do que os seus. Os homens, eles estão com essa mentalidade. E nós vemos que a verdade mesma, é que nossas vidas são entrelaçadas, elas são conectadas. Olha como a palavra de Deus fala para nós sobre essa questão da comunidade. Ela fala: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. O nosso Deus é um Deus que preza pela unidade. O que é unidade? A unidade é quando nós reconhecemos que aquilo que acontece na sua vida afeta sim a minha vida. E aquilo que acontece na minha vida afeta a sua vida. E quando nós conectamos uns com os outros, nós oramos e nós estamos um ao lado do outro, tudo é diferente. É como óleo fresco que ele escorre na cabeça de Arão, mas é tão abundante óleo, ou seja, é a presença do Espírito Santo, que as barbas de Arão são tomadas, as orlas das vestes são tomadas. Ou seja, Deus se agrada abundantemente com nossa unidade. Nós vamos ler hoje uma passagem que está em Lucas capítulo 8. Marcos e Mateus também relatam essa história na Bíblia. Nós vamos ler Lucas capítulo 8, versículos 40 a 56. Eu sei, talvez para você 16, 17 versículos é exatamente muito tempo de leitura da palavra, mas nós queremos te encorajar a você ler a palavra cada vez mais e mais. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia agora com você, eu quero te encorajar a você ter uma Bíblia com você. Nós temos aí 3 store, mas você também pode acompanhar aqui no telão. Lucas 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, e imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negavam. Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levante-se, talita cumi. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. É interessante que nós estamos diante de nós com uma passagem, uma história que é icônica. É uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. Fala sobre
a ressurreição de Talita, dessa garota, na verdade, e que Jesus fala para ela: Talita, como ou seja, garota, levante-se. E ao mesmo tempo, fala sobre essa mulher que sofre com uma hemorragia de 12 anos. Essa história é uma história que eu já vi várias mensagens acerca dessa passagem. Mas eu já vi mensagens que elas falam somente sobre Jairo e a sua filha. Outras mensagens que falam somente sobre a mulher com o fluxo de sangue. Mas o que eu vejo aqui, e para ser sincero, para respeitar a integridade das Escrituras, nós precisamos entender que essa história, as duas histórias são plenamente conectadas. Ou seja, eu não consigo pensar na história de Jairo sem pensar na mulher de fluxo de sangue, nem pensar na história da mulher de fluxo de sangue sem pensar em Jairo e na sua família, a sua filha. É interessante como nossas vidas são conectadas. Você lembra de Tom e Jerry? Faz sentido a história quando os dois estão conectados. Batman e Coringa. Senna e Prost. Quando nós vemos a história de Romeu e Julieta. Pelé e Maradona. Messi e Cristiano Ronaldo. Winston Churchill e Adolf Hitler. Leonardo da Vinci e Michelangelo. Vinícius de Moraes e Tom Jobim. As vidas conectadas produzindo alguma coisa que é notório. Por exemplo, Vinícius de Moraes e Tom Jobim produzem juntos a Bossa Nova. A Bíblia nos mostra a história de Jairo e esta mulher, mostrando que há uma relação entre elas. As vidas se relacionam. Talvez quando nós vemos superficialmente, pensamos: não há relação alguma, pastor. Em primeiro lugar, ele é um homem e ela é uma mulher. Ele tem um nome, o seu nome é Jairo. Ela é relatada como uma mulher sem nome. Ele é honrado e respeitado na sociedade, principalmente religiosa. Ele era um líder da sinagoga, um pastor. E ela rejeitada e excluída. Por quê? Ela era cerimonialmente impura para habitar num ambiente como esse. Ele religiosamente influente. E ela não tinha influência alguma. Ele rico. Ela tinha gastado todos os seus recursos com médicos e não teve uma solução. Ele talvez andava de Mercedes. E ela precisava encontrar o ponto de ônibus. Talvez quando nós vemos superficialmente, nós imaginamos que não há relação alguma entre eles. Mas de repente a vida acontece. E quando a vida ela acontece, quando as intempéries da vida, elas batem a nossa porta, não importa qual seja o seu status econômico, social, político, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é novo ou se você é mais velho, quando a vida te acerta com algo que você não consegue lidar, todos nós nos encontramos em apenas uma posição de desespero. E aí, somente Jesus pode consertar. Nada mais, ninguém mais. Os dois, eles não têm nada em comum na superfície. Mas, de repente, nós vemos que a vida bate na porta deles. E aí, eles se encontram numa posição. Qual a posição deles? Os dois estão fazendo a mesma coisa que na história. Sabe o quê? Eles estão empurrando pessoas. Tudo bem a mulher de fluxo de sangue fazer isso, porque ela estava lá, talvez rejeitada da sociedade, não pode chegar perto de todos, e ela está empurrando as pessoas para chegar até Jesus. Mas o pastor está no meio da multidão, empurrando, querendo chegar até Jesus. É interessante o que acontece quando as pessoas estão desesperadas. Homens e mulheres desesperados fazem coisas desesperadas. Quando nós temos desespero, nós cantamos diferente. A voz ao telefone soa diferente. Nós buscamos mais. No desespero, aquele
que é mais tranquilinho, voz um pouco mais contida, se torna um crente pentecostal. No desespero, nós fazemos muito mais. Por quê? Nós falamos: Jesus, eu quero somente o Senhor e nada mais. Há algo sobre desespero que vai empurrar você ao seu propósito. Existe alguma coisa acerca de desespero? Eu quero falar essa frase para você, que isso é muito importante. Talvez desespero é a porta que o romper entra na sua vida. Desespero é a porta que eu e você precisamos para que o romper entre em nossas vidas. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, onde é que você mais gosta de pregar? Talvez fala em uma igreja, fala algumas regiões, talvez fale tamanhos de igreja, fale conferências. Onde é que você mais gosta de pregar? Tem vários lugares que eu amo compartilhar a palavra de Deus, várias igrejas que eu amo muito, mas de verdade, onde eu mais gosto de compartilhar a palavra de Deus é onde estão pessoas lá famintas e desesperadas por mais de Deus. É muito ruim pregar para pessoas que estão com suas mãos assim, no bolso, olhando, analisando cada uma das suas palavras, mas sem ter a fome e a sede pela presença de Deus. Agora, quando nós estamos num ambiente em que as pessoas têm fome e sede pela presença de Deus, as pessoas estão famintas, desesperadas, é exatamente no lugar como este que o milagre acontece. Pessoas que honram tanto a Jesus, que falam: Jesus, eu quero mais e mais de cada uma das suas palavras. Superficialmente, essas pessoas são diferentes, mas de repente, Jairo e a mulher, eles estão aos pés de Jesus. Jairo está muito desesperado porque a filhinha dele está morrendo. A mulher, ela está desesperada porque ela está com uma hemorragia. O seu sangue está indo embora. Ela sente a sua vida se esvair. Lucas, o escritor, ele quer mostrar para nós o quanto é que Jairo e essa mulher estão plenamente conectados. Eu vou explicar isso melhor para vocês. A filhinha de Jairo, que ela está morrendo, ela tem quantos anos? 12 anos. A mulher está lidando com uma doença faz quanto tempo? 12 anos. Lucas quer mostrar para nós que essas histórias estão conectadas. Uma filha de 12 anos morrendo e uma doença que está acontecendo há 12 anos. Cronologicamente, o mesmo ano que essa garota nasce é o mesmo ano que a mulher descobre a sua doença. Talvez foi o mesmo hospital que Jairo e a sua esposa estão com a filha no colo, felizes, contentes, sorridentes e louvando a Deus pelo nascimento da sua filha e vendo um futuro brilhante pela frente, mas no mesmo hospital está aquela mulher saindo com um diagnóstico em suas mãos, chorando de soluçar porque descobriu uma doença incurável. A vida não é assim. Muitas vezes estamos preocupados demais com somente nossas vidas, que não vemos o desespero e aquilo que acontece das pessoas ao nosso lado. Sabe, eu falei um dia desses que é interessante ser pastor. É interessante porque no mesmo dia que eu recebo uma ligação acerca de uma conquista de uma família, eu também recebo uma ligação pedindo oração acerca da derrota ou da frustração de uma outra família. Talvez é na mesma semana que, pastor, nós vamos nos casar, faça o nosso casamento, e pastor, ore por nós porque nós estamos prestes a divórcio, ou nós estamos já assinando as cartas de divórcio. Talvez é na mesma semana, no mesmo dia que, pastor, a minha filha nasceu, e aí no mesmo dia, tal pessoa acabou de vir a óbito. É interessante quando nós começamos a entender que a vida não se trata somente dos meus pedidos, dos seus, do seu querer. A vida é muito mais ampla e está conectada entre todos nós. E o que acontece aqui é que
a palavra fala para nós, Romanos 12, ela diz: alegrem-se com os que se alegram, mas também chorem com os que choram. É importante nós termos ciência plena de que a vida não se trata apenas de nós, mas Jesus, Ele se entregou por todos nós. Sabe, você não precisa ser muito expert em teologia para você descobrir que alguns números, eles são importantes na Bíblia. Há números que são importantes na Bíblia. E um dos números muito importantes na Bíblia é o número 12. Eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês. Lembra quando Deus ele tem uma aliança com Abraão, depois ela continua com Isaac, e ela culmina em Jacó? Quando essa aliança culmina em Jacó, Jacó, ele tem quantos filhos? 12 filhos. Na verdade, os 12 filhos representam o poder e a autoridade que Deus concede a Jacó. O que acontece é que o povo de Israel se origina exatamente desses 12 nomes, que são 12 tribos de Israel, também representando o povo de Deus, poder e autoridade. Lembra que então o sumo sacerdote, ele vestia o colete sacerdotal quando ele entrava na presença de Deus, e nesse colete sacerdotal tinha 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Isso representa o quê? Poder e autoridade do Senhor. Lembra quando Jesus, o sumo sacerdote, ele aparece no Novo Testamento a primeira vez, onde ele aparece no templo, e com quantos anos ele aparece lá? Ele tem 12 anos quando ele aparece no templo. Jesus agora com 30 anos inicia o seu ministério e ele convoca discípulos para o seguirem. Quantos discípulos ele convoca? 12, ele chama 12 discípulos. Talvez eu chamaria apenas 11, deixaria um de lado, porque se um saberia que ele iria trair. Mas Jesus chama 12, porque o 12 significa poder e autoridade de Deus. Essas histórias não são por acaso para nós. Deixa eu falar algo para você. A tua ciência da autoridade de Deus vai determinar quanto você receberá de Deus. Eu vou repetir isso. A tua ciência, o quanto você reconhece a autoridade de Deus, vai determinar quanto você receberá de Deus. Lembra que a mulher, ela se prostra diante de Jesus, ela recebe a cura imediata de Jesus, aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia é cessada, e de repente, ela conta a sua história para Jesus, Jesus fala com ela, e o que Jesus falou para ela? A tua fé te salvou. Fé é algo extremamente importante, porque fé é uma âncora. É uma âncora que gera em nós, e o autor da carta aos Hebreus, ele disse, é uma âncora para a nossa alma, ela gera em nós uma sobriedade, fundamento para que nós possamos viver, mas toda âncora precisa estar conectada a algo, e a fé precisa estar conectada à autoridade de Deus. Você precisa reconhecer na sua vida a autoridade de Deus. Eu vejo que em nosso meio, talvez o que acontece com você é que você não tem um problema de fé, você tem um problema de reconhecer a autoridade de Deus. Eu vou explicar isso um pouco melhor nas escrituras para nós. Lembra Jesus no barco, enquanto está a tempestade, as ondas, Jesus, ele está relax, ele está tranquilo naquele barco, ele está dormindo. Os discípulos desesperados, e ele está lá presente, dormindo, os discípulos em desespero. De repente, ele acorda, ele diz, paz, aquelas ondas, o mar, os ventos, eles se acalmam. E ele olha para os homens e diz o que para eles? Homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque eles não tinham ainda reconhecido a autoridade de Jesus. Lembra que eles falam logo depois, quem é este que até os ventos e os mares obedecem à sua voz? Eles ainda não sabiam quem Jesus realmente era, porque se eles soubessem quem Jesus realmente era, eles não teriam entrado em desespero antes, porque ele estava presente. Você acha que o médico, que o seu primo, que o seu vizinho é a maior autoridade na sua vida? Você acha que o governo é a maior autoridade na sua vida? Você tem medo daquilo que o CEO vai falar a seu respeito na empresa? Você tem medo do que a diretora da escola vai falar sobre você? Porque você imagina que a maior autoridade na sua vida
são homens que passam. Jairo, ele reconhece a autoridade de Jesus, mas ele reconhece a autoridade de Jesus de uma forma formal. Jairo é mais formal, ele é um pastor. Jairo cutuca Jesus e fala assim: Jesus, eles já me apresentaram você, eu sou o líder da sinagoga, eu quero muito que você vá à minha casa. Venha na minha casa, eu reconheço a sua autoridade. A mulher, ela disse: você não precisa ir na minha casa, na verdade, eu vou até o teu encontro, basta eu tocar nas orlas das suas vestes, que eu serei curada. E ela toca em Jesus e ela é curada instantaneamente. Você recebe aquilo que você reconhece. Lembra do centurião? O centurião, ele diz assim para Jesus: eu sou um homem de autoridade, e eu sei o que é estar debaixo de autoridade. Basta uma palavra tua para que meu servo lá em casa seja curado agora mesmo. Jesus, o que ele diz? Ele fala: eu nunca vi uma fé como esta em todo Israel. E a palavra fala ainda mais, que Jesus se admirou da sua fé. Por quê? Porque o centurião havia reconhecido a autoridade de Jesus. Nós precisamos entender que a fé precisa estar ancorada em reconhecimento de que Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Eu lembro quando eu fui naquele café Madeira e Cobre tomar um café, e nós estávamos orando por um novo lugar, um novo prédio. Na frente do café eu vejo um terreno, eu vejo algumas máquinas trabalhando naquele terreno, eu vejo duas pessoas na frente, eu atravesso, eu vou conversar com elas, e quando eu converso com elas eu falo: olha, Deus me falou sobre um novo lugar para a nossa igreja, eu não sei, talvez poderia ser esse lugar, eu acredito que aqui poderia ser uma bela igreja. O que ele faz? Ele pega o meu telefone, e ele diz para mim: eu vou te ligar. O que você está precisando? É uma igreja? É a construção de uma igreja? Eu vou te ligar. Ele pega o meu telefone. Eu lembro de voltar para casa e eu falar para minha esposa: amor, será que ele vai ligar mesmo? Em primeiro lugar, quem é essa pessoa? Eu não sei quem ele é. Eu não sei o nome dele. Eu não sei se ele vai me ligar de fato. E se ele me ligar, quem é ele? Eu lembro que ele me ligou no dia seguinte, nós fomos à reunião. Eu tive umas 3, 4 reuniões sem saber quem eles eram. Quando nós reconhecemos a autoridade, mesmo quando foge da nossa lógica, nós estamos disponíveis para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós reconhecemos a autoridade, para tornar uma história mais longa e curta, o que acontece é que essas duas pessoas que eu encontro naquele dia se apresentam com pessoas que estão conectadas plenamente a uma construtora, e essa construtora está agora mesmo construindo a nossa igreja. Tudo inicia quando nós reconhecemos a autoridade. A mulher está há 12 anos lidando com homens sem autoridade. Ela gastou todos os seus recursos. E o que acontece quando nós nos frustramos tanto? Quando você está tão decepcionado com pessoas, quando você se sente mal, frustrado, você começa a duvidar de todas as palavras, da validade das palavras. Alguém aqui já teve uma ligação em que você está falando com alguém e de repente você nota que a pessoa não tem o conhecimento suficiente naquela empresa para lidar com você? O que você fala para a pessoa imediatamente? Eu sei que a gente está tentando resolver aqui, não está dando certo, mas eu posso falar com o seu supervisor? Alguém aqui já fez isso? Só eu. Eu estou tentando resolver com você, mas eu estou vendo que não existe solução com você. Então, vamos fazer o seguinte: chama o seu gerente, eu quero falar com o seu gerente, eu quero falar com o seu supervisor. É exatamente isso que essa mulher faz. E ela ensina isso para mim e para você. Ei, eu não quero mais falar com funcionários de meio escalão. Ela tentou, gastou todos os seus recursos. Uma outra versão fala que ela gastou tudo que ela tinha em médicos e não tinha encontrado a sua solução. Eu não quero mais falar com nenhum deles. Eu quero falar com o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador dos céus e da terra, porque somente Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele tem a última palavra.
A mulher falou: eu quero falar com ele, eu quero falar com Jesus. Agora lembra, nessa história, o milagre que a mulher recebe, a cura dela, foi uma interrupção ao caminho do milagre de Jairo. Não esqueça disso. Quem chegou primeiro na festa foi Jairo. Jairo chega e fala: vai na minha casa então? Tudo bem, eu vou. Eu imagino Jairo à frente de Jesus, e Jairo, ele começa agora a empurrar todo mundo para o lado, porque Jesus Cristo está vindo aqui. Ele vai para minha casa: minha filha está quase morrendo, eu preciso logo chegar lá. Todo mundo falou que minha filha está a cada minuto ela piora, a cada 10 minutos ela está cada vez pior. Então, ele começa a empurrar: por favor, licença, licença, Jesus está aqui atrás. Mas Jairo, que bom te ver, pastor Jairo, a sua mensagem domingo. Não, hoje eu não quero falar da mensagem, agora eu estou com Jesus, eu quero chegar em casa e falar com a minha filha, e Jesus orar por ela. Dá licença, por favor, dá licença. Jesus, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Vem cá. E daí ele vai empurrando todo mundo. De repente, no meio de tudo isso, ele vai empurrando, até que de repente ele olha para trás, e Jesus não está logo atrás dele. Ele vê distância entre ele e Jesus, e ele ouve Jesus falando: quem é que me tocou? Jairo começa a voltar, ele ouve Jesus: quem me tocou? Quem me tocou? Imagina o tempo que isso levou. A palavra fala que a mulher, ela percebeu que não poderia sair de lá sem ninguém notar ela, que ela precisava se apresentar diante de Jesus. Então a Bíblia diz que a mulher conta toda a sua história. Eu não sei se você entendeu isso, mas não foi o homem que contou toda a sua história. O homem: Jesus, eu estava doente, o Senhor me curou. É isso. A mulher conta toda a sua história. Você está me entendendo? Você imagina, você, Jairo, do lado, a sua filha está morrendo, você precisa logo ir para casa, e você ouve uma mulher que interrompeu o seu milagre, e agora ela está diante de Jesus, e Jesus, pacientemente, depois de ter perguntado várias vezes quem me tocou, ele está ouvindo toda a história da mulher. E quando Deus te faz esperar? E quando Deus nos faz esperar, enquanto nós vemos um milagre acontecer ao nosso lado, qual é a sua reação quando Deus te faz esperar, enquanto o milagre acontece ao seu lado? Na verdade, o título da mensagem de hoje é esse: enquanto isso. Enquanto a sua vida está com dificuldades, enquanto você está com problemas, Deus, ele está ouvindo a sua oração, mas também está ouvindo a oração dela. E às vezes Deus está fazendo um milagre agora na vida dela. Qual é a nossa reação enquanto nós vemos Deus agir, mas ele ainda não chegou em casa para orar com a minha filhinha? Deus faz por mim. Talvez a sua reação é essa. Talvez Jairo estava olhando ali do lado, falando assim: louvado seja o Senhor, Jesus, maravilhoso, vambora, vamos que minha filha está te esperando. Talvez ele foi realmente um adorador, levantou as mãos, ele começou a adorar Jesus, e adorar Deus Pai por todo esse milagre. Mas o que você faz enquanto você está desesperado, e vê que Deus está respondendo orações ao seu lado, mas ainda não a você? Nós vivemos numa cultura tão egoísta, tão individualista, tão egocêntrica, que nós somos ensinados, às vezes até mesmo dentro da igreja, de que eu preciso da minha bênção, e eu não vou desistir da minha bênção. Sem ela eu não vou sair daqui. Você já participou de cultos proféticos em que o profeta falou com o irmão atrás, com a irmã do lado esquerdo, e Deus não falou nada com você, e você fala assim: esse culto não foi legal, porque ele precisa falar comigo, o que importa é a minha vida. O que Deus está ensinando para nós nessa história, é que Ele faz por Ele,
Ele faz por ela, mas Ele também faz por você. Sabe o que Deus está dizendo para nós? É que eu faço, Ele nos diz, mas não do mesmo jeito. Eu faço, mas não é da mesma forma. Ambos queriam a mesma coisa. Ambos queriam a cura. A mulher teve uma cura. Jairo recebeu uma ressurreição. A mulher, ela teve uma cura. Jairo recebeu na sua casa uma ressurreição. Todos nós podemos olhar para tudo isso e pensar: pastor, que maravilhoso, como é bom então esperar, porque ressurreição é muito maior do que uma cura. De fato. Só não esqueça de uma coisa: para que haja ressurreição, é necessário haver antes morte. E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós: você está disposto a esperar, mesmo se o seu tempo de espera, você veja com seus próprios olhos a morte? No meio dessa história, veio uma mensagem: a sua filha morreu. A morte se estabeleceu na sua casa. Mas aí há uma continuação. Não incomode mais o mestre. Ei, para de encher o saco de Jesus. Não incomode mais o mestre. Não incomode mais Jesus. A sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Que pessoa chata que falou isso, hein? Porque a pessoa está dizendo: ei, existe um fato na sua vida, mas tire os seus olhos de Jesus, não ande mais com Ele, não queira mais caminhar com Ele, não queira mais ficar perto dEle, porque está vendo, você se frustrou, você queria que fosse do seu jeito, então Jesus não fez do seu jeito, então faz o seguinte: abandona a fé, sai, vai distante, não fique mais incomodando Ele. O modo de falar era religioso, mas o coração era um coração maligno. O coração dizendo: não ande mais próximo dele. Você precisa tomar muito cuidado com o que você está ouvindo e quem você está ouvindo. Nós precisamos lembrar o que a palavra diz: não temas, somente creia. Foi o que Jesus falou para ele. Jairo, olha para mim, não temas, somente creia. De repente, aquele que estava guiando Jesus até a sua casa, passou a ser aquele que está sendo agora guiado por Jesus até a sua casa. Jesus vai caminhando e Jairo está sendo agora guiado. Oh, como é maravilhoso nós entendermos que a vida faz toda a diferença quando nós não somos aqueles que estamos guiando, mas sendo guiados. Eu e você fomos criados para sermos guiados por Jesus, guiados por Ele. O que acontece é que Jesus, Ele está guiando, de repente, Ele começa a levar Jairo e entra na sua casa. Quando Ele entra na sua casa, Ele nota que as pessoas estão muito tristes, chorando. Ele fala: pessoal, fica tranquilo, ela somente dorme, creiam somente. O que eles fazem? Eles começam a rir. Jesus tira da intimidade todos aqueles que riem. Ele traz somente Pedro, Tiago, João e os pais da garota. Qual o motivo disso? O motivo é que Jesus está falando para mim e para você hoje de manhã: ei, tire da sua vida aqueles que não ecoam a palavra de Deus. Lance fora da sua vida, da intimidade da sua vida. Não estou falando para você não ser mais influência na vida delas. Você foi criado para você ser influência na vida delas. Mas tire da intimidade da sua vida pessoas que não declaram a palavra de Deus para você. Sabe por quê? Note que os verbos, eles são muito propositais. A palavra de Deus fala que todos riram de Jesus. Porque eles choravam, lamentavam pela morte da garota, e de repente agora eles estão rindo de Jesus.
é porque sentimentos, eles muitas vezes são escandalosos, e eles não nos guiam a propósito de Deus. Já reparou como o medo, ele é escandaloso? Ele grita, ele dá gargalhada. Quando nós temos medo, nós ouvimos o berro do medo. Quando nós temos raiva, nós ouvimos o berro da raiva. Quando nós vivemos em depressão, nós ouvimos o gritar da depressão ecoando aqui dentro de nós. O que Jesus está dizendo? Nós precisamos tirar tudo aquilo que tem nos impedido de ouvir a voz dele. Nós precisamos falar: depressão, vai embora. Medo, vai embora. Ansiedade, vai embora. Tristeza, vai embora. Crise de identidade, vai embora. Por quê? Porque eu quero intimidade aqui comigo, aqui nesse quarto. Somente aquele que me criou, somente aquele que me conhece e aquele que pode declarar palavras de vida acerca da minha vida no presente e no futuro. Somente Jesus. Jesus, ele fala: todo mundo vai embora. De repente Jesus se aproxima da garota e diz: Talita cumi, que significa: garota, levante-se. Aquela garota se levanta. Jesus, ele fala: deem de comida para ela. Nota que nós temos uma história, a história de Jairo com a sua filha, e a história da mulher de fluxo de sangue. Essa mesma história, na integridade da palavra de Deus, ela diz para nós: enquanto a mulher e enquanto Jairo reconhecem o poder e a autoridade de Deus, Deus ele faz. Eu estava na dúvida, no título dessa mensagem, que seria ou enquanto isso, ou que milagres acontecem. Eu quero dizer para vocês, que enquanto Deus ele está ouvindo a oração da pessoa ao seu lado, enquanto Deus ele está tocando nas famílias ao seu lado, ele também está cuidando da sua vida. Será que você pode ficar de pé onde você está?